Vamos lá. Vamos aqui, ó. Quem é um pouco mais velho, né? Que temos alguns aqui, não vamos citar a idade. A gente está careca de saber que o Brasil é uma economia liberal. A gente é uma economia liberal? Sim, a gente é uma economia liberal. Tire da sua cabeça que o comunismo está no Brasil, que isso não existe. O comunismo, já falei para vocês que não é aplicado, é uma coisa para ser lida. O comunismo não existe na China, o comunismo não existe na União Soviética e não existe em Cuba. Ali é um experimento que se tentou implantar o comunismo. Mas a gente é liberalista, capitalista, com tendências o quê? Ao socialismo, que veio do capitalismo. Mas, se eu chegar para você e falar assim, qual foi o marco histórico, Aline, que você sentiu que o neoliberalismo, advindo do capitalismo, chegou no Brasil? Eu vou dizer para vocês que foi a década de 90. Como assim, professora? Década de 90. Quando eu vou falar para vocês aqui de Estado regulador, eu tenho que, mundialmente, a onda de liberalizante mundial já estava vindo, Estados Unidos, Europa. No Brasil, ele chega na década de 90. Né? O problema é que quando o neoliberalismo ele chega o quê? Tornando algumas parcelas da sociedade visivelmente expostas. Ou seja, eu precisaria aqui que o Estado ele fosse um pouco mais intervencionista, até para que na prestação do serviço, na livre concorrência, eu tivesse uma regularização para que aquele serviço, aqueles bens fossem ofertados de maneira justa e com a legislação para que atenda a todos, né? Eu vou tirar aqui meu WhatsApp, senão hoje eu não vou conseguir dar aula. Entendeu? Senão hoje eu não vou conseguir dar aula e já foi tirado aqui, tá? Então, como esse fato tornou o modelo intervencionista do país, que é diferente de outros demais países que incorporam a proposta de afastar os estados da atividade produtiva direta, que é o exemplo dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, em comparação ao Brasil, ele não é tão intervencionista. Tá? Por quê? Porque quando há uma intervenção do Estado na economia, eu tenho como princípio norteador o quê? O nascimento de políticas públicas, sociais, econômicas. Ou seja, se eu pegar a intervenção, se eu pegar professores e doutrina, alguns vão trazer um conceito básico acerca da ordem econômica brasileira com uma essência contemporânea entre um direito administrativo, regulador e um direito econômico do país. Ou seja, o que ele estava querendo falar aqui para mim? O nascimento de uma regulação, ele tem a sua edição pautada no ambiente político, social, econômico do país. Se ele tem essa regulamentação pautada na política, no social e no econômico, esse ambiente ele pode mudar com o tempo, turma. O ambiente muda conforme o tempo? Muda. O que eu tinha na década de 90 com o Collor é a mesma coisa que eu estou passando agora no governo Lula? Não. O que eu tinha
de pontos econômicos, macroeconômicos. Era o que eu tinha lá na década de 90, é o mesmo que eu tenho hoje em 2024? Não. Então, as regulamentações, ela tem um processo de quê? De mudança. Então, entretanto, esse ambiente pode mudar com o decorrer do tempo. E temos outro fator aí. Que fator é esse? A interpretação e aplicação da lei no tempo e no espaço. Também chamado, como eu chamo, a lei da adaptação. Como assim, professora? Eu tenho regulamentação eu tenho uma agência reguladora desde a década de 60, 70, 80. E essa regularização, a partir do tempo, algumas vão cair e outras vão estar em esforço de adaptação, pela interpretação ou pela aplicação do regulamento. Por quê? Gente, o papel do Estado, um ponto de regulamentação, é constatar e reconhecer que a sociedade muda. O ambiente muda. A existência de fatores políticos, a existência social, econômica, ambiental, histórica, faz com que a interpretação e a reflexão acerca daquela legislação regulamentadora traz consigo papéis de interpretação do Estado. Porque quando o Estado ele interpreta numa economia nacional, numa economia macro. Então, hoje o que a gente vai trazer aqui é tentar entender essa intervenção do Estado a modo de equilibrar e trazer uma pacificação social dentro dos princípios que regem o direito econômico. Ou seja, a intervenção do Estado, ele sempre vai estar pautado num ambiente de direito econômico que tende ao equilíbrio. Porque nada é equilibrado, é sempre a tendência a manter-se em equilíbrio. Professora, mas o equilíbrio existe? Não. Se o equilíbrio econômico, como diria um professor meu, da UFESA, né? Eu acho que ele não é nem mais vivo, Alano. Ele falava, se uma economia ela tende a estar em equilíbrio, ela entra em deflação. Se ela está em uma confusão, é inflação. Então, ela sempre tende a estar em equilíbrio. Turma, alguém tem dúvida até aqui o presente momento? Posso passar para o segundo ponto? Ok? Vocês estão vivos? Posso passar para o segundo ponto? Vamos lá, ninguém me respondeu, deve estar todo mundo cheio de prazo no escritório. Como é que você sabe, professora? Porque eu tenho aula do segundo doutorado online. Enquanto a professora fala, eu estou aqui, ó, nos prazos, em aula, em artigo, em resenha para entregar. Então, eu conheço todas as malandragens de aluno porque eu também sou aluna. Então, vamos lá. Pessoal, eu sei disso muito bem, eu e meus colegas. Vamos lá. Intervenção direta e indireta do Estado. Né? Lembra lá da primeira aula falando sobre o domínio econômico? É uma resposta àquele Estado liberal da Revolução Francesa,
entendeu? Que estabelecia uma economia autossuficiente que contraria o equilíbrio da própria atuação do Estado. Aí você olha para mim com esses olhinhos brilhantes, eu botei uma ruma de filósofo no primeiro dia de aula, aí vem a virada do gato que a gente vai conseguir responder aquelas 5 questões que a gente colocou na primeira aula. Se o Estado é liberal, ele faltou cumprir o quê? O fim para que ele foi feito. E qual era o fim que o Estado foi feito, turma? O Estado deve garantir o quê? O bem-estar social. Se o Estado liberal ele é liberal demais, ele não está atendendo o seu fim social. Nossa, professora, mas se você for falar isso, a senhora vai ser engolida pelo Faria Limers. Aí eu falo assim, gente, especular, tem uma economia liberal, ok, desde que eu não esqueça qual é o fim social do Estado. O fim do social do Estado é aqui e o meu interesse privado é aqui. Então, lembre-se, tendência ao equilíbrio. Se uma coisa está desequilibrada demais, a gente vai ter concentração de renda em poucas pessoas. Se a coisa tende ao equilíbrio, essa concentração de renda, ela vira elástica. Ela consegue abranger mais. Então, se eu pegar o Estado liberal, ele vai faltar cumprir o que eu falei na primeira aula. A concorrência é que o Estado liberal ele tem que ser regulado. Porque se o Estado é totalmente liberal, ele é cruel e desigual. É cruel e desigual. Os agentes econômicos que causam a desigualdade resultam em monopólio, quartéis, concentração em renda numa determinada classe social, causa violência e pânico social. Ou seja, não há uma balança de naturalidade e equilibrar o que a vida econômica. Nossa, professora, não, é verdade, é. Após a nossa pandemia, setores e famílias de setores ficaram 2, 3, 4, 5 vezes mais ricas do que em detrimento da população mundial. Isso é um estudo, tá? Você encontra esse no estudo na Universidade de Harvard e tem aqui, eu acho, um link que vai da FGV. Depois, quem quiser, manda um e-mail em off que eu mando o link do estudo para vocês. A remodelagem econômica que a gente vai ver no decorrer dessa última aula, de tentar equilibrar, né? E a gente viu o quão isso é necessário pós-pandemia, surgiu a partir da figura da globalização. A gente vai ver que a figura da globalização é todo mundo conectado ao mesmo tempo, ali veio com a revolução tecnológica, todo mundo com os mesmos anseios, vontades na mesma hora. Essa figura de interações que aprofundam a economia, chamada globalização, fez com que o mercado, que já era predatório antes dessa revolução da globalização, ficasse ainda mais predatório. As respostas desses mercados danosos a uma economia desigual impedem que novos mercados nasçam no Estado, no município, no Estado, para que tendam a equilibrar a economia. Então, quando eu tenho um mercado muito predatório, nasce o quê? Cartéis, monopólios, bolhas, que impedem que outros venham o quê? A dissolver
diluir essa concentração. Por isso que o Estado ele vai intervir de forma direta e indireta para poder equilibrar essa balança. Ok, turma? Posso prosseguir? Bom dia, Vinícius. É você que tem a filha psicóloga, né? Eu não esqueci. Isso. Vai precisar, Vinícius. No nosso momento filosófico, hoje discutiremos emocional, economia e psicologia e feminismo. No café, direito, filosofia e outras anedotas da professora. Fiquem atentos. Vamos lá, voltando aqui. Vamos falar da primeira, a direta. Regulação direta. Regulação direta. Quando eu falo fulano, você é direto, é porque normalmente essa pessoa é grossa. É o apelido fofo que eu tenho. Tão fofa quanto cactos, tão carinhosa quanto um coice de jumenta. Sou a professora de vocês porque eu sou uma pessoa direta. Quando eu falo intervenção de regulamentação direta pelo Estado, sabendo que algo direto é algo que impacta, é aquilo que faz o constituinte, na hora de regulamentar a intervenção direta, ele tomou cuidado de não ser exagerado. Porque quando você é exagerado nesse tipo de matéria, já que a economia é uma esfera privada, você tende ao desequilíbrio. Tá? A intervenção é um objeto para impedir práticas abusivas no domínio econômico. Ou seja, mercado econômico não trata o cidadão como idiota. A lei é não vamos tratar o coleguinha como idiota. Então, se a regulamentação indireta é para impedir práticas abusivas, não vamos tratar o coleguinha como idiota, então as atividades que detêm dominação de mercado, concentração, monopólio e bolha são o que, turma? Práticas predatórias. Onde é que eu vejo isso? O que foi que eu coloquei aí para vocês no slide? O artigo 170 aí? 173 e o 177. Por que você fez isso, professora? Você botou 173 e 177. Porque é o conjunto dos dois artigos que vocês vão ler aí que vai ficar mais fácil o objetivo do legislador. Ou seja, o objetivo do legislador é resguardar o quê? Casos previstos na Constituição. A minha pergunta é: tem um povo neoliberalista que fala o seguinte: olha, os 170 e 173 falam, o Estado não pode explorar atividade econômica. Esta função é a função da iniciativa privada. Isso vale, turma? O que eu estou falando vale? O Estado, em sua grande maioria, ele não pode explorar atividade econômica. Pensemos. O Estado pode explorar atividade econômica? Pode.
temos a Caixa, o Banco do Brasil, graças a Deus, os Correios. Temos os Correios. Bom ou ruim, a gente tem os Correios. Por que a senhora está falando isso? Porque são fatores de regularização. A gente tem a Petrobras. A gente antigamente tinha o quê? A BR distribuidora, que a gente não tem mais, mas aquilo era para regular preço. Agora faz sentido, porque a gasolina diesel só sobe por causa de imposto. Aí a gente tinha a distribuidora que regulava. Aí havia aquela competição. Por isso que nos países europeus, alguns setores que são privados hoje estão com tendência a voltar o quê? Para a mão do Estado. Quem é de São Paulo? Levanta a mão aqui. Caravana do Estado de São Paulo, levanta a mão. Alguém de São Paulo, fora humilde professora? Sei que tem gente de Campinas aqui. Tem gente de Campinas que eu sei. O que está acontecendo em São Paulo, turma? Sábado eu voltei de Brasília. Quando eu chego em São Paulo, está chovendo, e o que está faltando em São Paulo é o que, turma? Energia. Domingo e segunda-feira, só São Bernardo registrou mais de 10 picos de queda de energia. A distribuição de energia de São Paulo hoje está na iniciativa privada. Isso responde para você o meu questionamento, turma? Então, quando uma pessoa fala que não pode explorar atividade econômica porque foi o Estado liberal, você vai dar um tapa nesse cidadão. Por quê? O Estado ele deve executar atividades, manter a exploração da atividade econômica toda vez que houver imperativos de segurança nacional e que houver relevante interesse social. Combustível é relevante interesse social, energia água serviços de postagem são, bancários são. Então, a gente tem, dentre esses eixos dos 173 e os 170, os eixos de atuação de maneira de regulamentação direta e exploração da atividade. A regulamentação direta, a gente vai ver que vai ser a formação de agências reguladoras para atuar nesses campos. Toda vez que a gente falar em energia, em telecomunicações, em setores essenciais para o interesse social. Turma, alguém tem dúvida até o presente momento? Podemos seguir? Podemos? Vamos lá? Vamos. Intervenção indireta do Estado. A outra forma de intervenção é indireta. Na modalidade, é condicionar a atividade econômica a um direcionamento à infraestrutura, regras e fomento. Ou seja, a administração indireta é uma atuação de regulamentação, ou seja, o que eu estava falando lá no ponto.
criação de quê? De agências regulamentadoras, que elas vão policiar aquela atividade a cada serviço prestado de setor privado. Ou seja, o próprio Estado vai regulamentar essas agências. Um exemplo, eu adoro São Paulo. São Paulo, ela tem a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Ela é uma prima da NTT. A NTT é federal, a Artesp é estadual. A Artesp, dentro do Estado de São Paulo, ela vai fazer a regulamentação e a fiscalização de todos os transportes públicos de particulares, seja em linhas de ônibus intermunicipais, seja vans de linha ali que desce para o interior ou para a Baixada. E todas essas agências reguladoras que podem vir da União e dos estados têm por previsão governamental a aplicação de recursos públicos. Para quê? Para que planifiquem o mercado, ou seja, eu tenho fomento na área industrial, na área de comércio, na área de transporte. E ela vai soltar legislações e regulações para que a exploração da atividade, tá, seja de forma mais justa e igualitária, tanto para o consumidor, tanto para a empresa. Um exemplo disso é que algumas dessas agências firmam parcerias de incentivos tributários com estados. Por exemplo, em 2014, haviam muitas vans de locação no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo. E a Artesp, para tentar regularizar, ela fez uma campanha para que as pessoas abrissem a empresa de transporte e tirasse os selos de regulamentação da Artesp, para que quando essas vans fossem paradas e fossem pegas fazendo linha, né, linha intermunicipal, não fosse a van apreendida e aplicada a multa. Então, algumas vans passaram de placas cinzas, estritamente particulares, para placas vermelhas, que é o quê? A formação de uma empresa de transporte público, a qual é certificada pela NTT, MTU, vamos supor, se ela for locada no município de São Paulo, e certificada pela ATESP, que é a Agência de Regulação do Transporte Público do Estado de São Paulo. Turma, alguém tem dúvida? Até aqui tudo bem? Tá claro? Pergunta. Nossa, professora, a senhora sabe de agência reguladora? Sim, gente, eu sei. Daqui a pouco vai ser criada mais uma. Eu vou falar qual é. Limites da intervenção regulatória estatal. Quando eu vou fiscalizar a empresa, turma, o Érico aqui Pesoto está participando. Gente, eu adoro foto de advogado. Vocês ficam muito lindos, com a mão aqui, de blazer, terno. Eu acho isso, subiu a foto do moço aqui. Gente, eu não consigo bater foto desse jeito. Uma, porque eu não sou essa pessoa sóbria de usar blazer escuro, né? Eu ando bem espalhafatosa, parecendo o elmo da Vila Sésamo. Para quem não sabe, eu tenho 1,80. Então, assim, eu não consigo fazer pose assim, né? Não consigo. Uma, porque me achata todinha, né?
Mas fica aí meu desabafo, quem sabe um dia eu consiga bater a foto que vocês têm no perfil de vocês. Mas vamos lá. Limites da intervenção regulatória do Estado. Não, óbvio que o Estado não vai se meter 100% na vida privada. A regra do direito privado. O outro limite é o quê? Situações superficiais. O Érico saiu. Não saia, Érico, tua foto está bonita. A gente tem o próprio limite da legislação, a gente tem de forma indireta a criação de agências reguladoras para isso, e a intervenção que a gente tem é o quê? Interesse público e segurança nacional. Fora isso, o Estado não vai se meter na sua vida. Feito isso, ele vai criar agência reguladora baseada na segurança nacional e no relevante interesse público. Sério, professora? Sério. Todo mundo já está careca de saber que as ANAs, agências, elas são pessoas jurídicas de direito público interno. 90% são autarquias especiais. E o outro, os 10%, são administrações indiretas cuja finalidade é regular e fiscalizar. Só temos uma exceção aqui. Se chama a Ancine. Ancine. Agência de Cinema e Audiovisual. Por quê? Ancine, ela vai... Nossa, professor, você sabe da Ancine, né? Minha sócia, Rosana do Rio, ela só trabalha com a Ancine. Ela foi diretora da Ancine por muitos anos, né? Então, a Ancine, ela tem uma finalidade de regulamentar, fiscalizar e fomentar o quê? A cultura, o cinema dentro do Brasil. Por isso que toda vez que você vê um filme brasileiro, lá embaixo tem o quê, turma? Ancine. Ancine. Agora entendi porque você veste que nem toda colorida, professora. É. Esse povo de economia, esse povo de agência, esse povo de direito digital, é tudo doido. Tudo doido. Tudo doido. Mas voltando aqui, a Ancine é a única que vai ter esse contexto que eu falei para vocês. As demais, elas sempre vão ser parecidas. Porque elas atuam em atividade de determinado setor econômico do país. Temos telecomunicações, energia, produção, comercialização de petróleo. Então, a função, essencialmente, é a estrutura constituída da forma de evitar ingerências dentro do quê? Do fator regulamentação, bem-estar social e segurança nacional. As agências reguladoras, ela tem um segundo viés, que é o quê? Que pouca gente fala. Ela está no 170, inciso 5º da Constituição, né? Que as atribuições de agências reguladoras é o levantamento de dados e análises para a realização de estudos sobre o objeto do mercado que é regulado. Quando se levanta esses dados e há esse mapeamento, a agência ela começa a elaborar e disciplinar o setor para que ela leve ao poder público setorial, no caso executivo, qual foi os dados. Olha, esse mercado aqui precisa de parceria tributária, esse mercado aqui precisa de linha de crédito para mover. Olha, estamos notando que há aqui uma bolha de empresas a qual está desequilibrando os valores de determinado produto do mercado.
de acordo com o quê? Os direitos do consumidor. Então, o que você está me falando, professora, que esse levantamento de dados vai fomentar uma política setorial e essa política setorial vai estar sempre ligada com o cidadão. Se eu estou ligado com o cidadão, uma prestação de serviço, eu tenho o direito do consumidor em grande escala? Sim. E se eu melhorar a vida do consumidor, a minha estabilização econômica ela é melhor. Por quê? Porque quando eu faço esses estudos, os efeitos de monopólio, de bolha, eles fazem o quê? Que haja uma livre concorrência. E essa livre concorrência há uma eliminação de barreiras de entrada e desenvolvimento de mecanismos que vai o quê? Fazer com que o preço de determinado objeto ou serviço, ele o quê? Possa concorrer. Eu não vou ter aí um quartel. E essas agências regulamentadoras, elas também analisam aquele objeto, a forma de procedimento daquele serviço, para que haja uma arbitragem dentro do mercado. Aqui, quem é que viaja final de ano? Todo mundo viaja final de ano, né? Alguém já reparou o inferno que é pegar um aeroporto? Inferno foi sexta-feira com chuva, falta de energia, não sei quantos voos cancelados. A ANAC, ela fiscaliza, regula e pune. O quê? Operações de voos privadas dentro do Brasil. E é normal, vez por outra, você ligar a televisão e ver o tamanho da multa que a ANAC, deu. A gente também teve aquela regulamentação de diminuição de bagagem para não impactar os valores dos preços das passagens, que não resultou em nada, e todo mundo agora carrega uma mala de 10 quilos que no final vai debaixo no bagageiro. Que às vezes, essa regulamentação, essa sentada de arbitragem entre os agentes de mercado, entre as empresas e a agência reguladora, sai zebra. Conrado Huber, eu adoro Conrado Huber, tem um livro dele chamado Direito Administrativo Econômico. E lá ele tem a seguinte frase que eu gostaria de discutir com vocês. A agência regulamentadora possui um poder normativo. Esta será não um ente que simplesmente exerça a regulamentação em uma das suas qualquer formas. Acima de tudo, que possui competência para produzir normas gerais e abstratas que interferem diretamente na esfera do direito particular. Ou seja, se você advoga para uma empresa a qual está debaixo do guarda-chuva de alguma agência regulatória, além de você trabalhar com o seu Código de Constituição, você vai ter que trabalhar com o quê? Com a regulamentação e as normas gerais e abstratas que aquela agência vai trazer para você. Não adianta. É um controle. O modelo brasileiro de agência regulatória, ele está previsto no artigo 37, né? E as agências regulatórias, quanto à sua autonomia político-administrativa, tá? Ela vai ter o quê?
o artigo 9.986 de 2000, que será o quê? Um regime o quê? Colegiado com uma diretoria. Artigo 4. Ou seja, a independência das agências regulatórias se baseia na autonomia decisória. Ou seja, os diretores das agências, o colegiado diretor, ele vai ter autonomia de decidir as relações ali. O poder executivo não possui possibilidade de alterar as decisões concretas nem normas editadas pelas agências, por mais que o poder executivo nomeie. Essa é uma previsão legal de admissão de recurso hierárquico impróprio. Qual, professora? Artigo 4º da Lei 9.986. Ou seja, executivo, você vai nomear seus diretores? Vai, mas em contrapartida eles vão ter poder autônomo de decisão. É tanto que depois que você retira um diretor, um colegiado diretor de uma autarquia, eles ficam em uma cláusula de quarentária até ir para o mercado novamente de outra empresa. Pode prestar atenção, todo diretor de agência monta sua própria assessoria. Todo ex-diretor de agência é contratado por uma empresa. Por quê? Porque ele detém um mecanismo de como ali funciona. Então, uma assessoria dada por um ex-diretor de uma agência regulatória é como fosse pepita no meio do mercado. Todo mundo vai querer. Por quê? A dotação de regulamentação, propositura de multa, notificação, alterações e decisões são feitas pelos diretores e pelo seu corpo. Portanto, isso se chama um recurso hierárquico impróprio. Assim, as agências regulatórias, elas ficam livres para o quê? Para fazer aquela adequação da balança de mercado. Ou seja, eu preciso ter a percepção do Estado e a percepção do privado. Turma, alguém aí tem dúvida até esse exato momento? Tá tudo ok? Outro ponto. Mas as atuações livres dos diretores do colegiado, diretor da agência de regulamentação. Outro ponto. Aí você pega artigo 1. São espaços, mas que vão cooperar para isso. Artigo 21 da Constituição e o artigo 11 da Lei 9.427 de 96. Se eu tenho essa autonomia, se eu não há há uma hierarquia imprópria nesse diretor, nesses diretores, a dotação orçamentária geral existente de receita própria arrecadada em seu favor, a título de taxa de regulação e regulamentação, é feita pelo quê? Pelo diretor. Multa, cobranças, vai para o caixinha da agência. E quem vai disponibilizar aonde será gasto vai ser o diretor. A gente tem esse tipo de regulamentação na Lei 11.900 na Lei 9.427 de 96 da Codecine, que é do setor de energia elétrica, e a gente tem a do petróleo no artigo 21 da Constituição, que pode servir de base para as outras agências. Por quê? Porque o fomento essas linhas de recebimentos para quê? Para que não tenha o quê? A profusão de monopólio pela União e nem pelo ente privado. Ou seja,
A lei orçamentária ela vai ser dita pelo ente que a criou, mas aquela arrecadação feita dentro do próprio sistema das agências regulatórias, aquela aplicação daquele valor vai ser dado pelo diretor ou colégio de diretores da agência regulatória. Tá? Ou seja, o que eu vou falar aqui, ao pé da letra, depois que eu falei isso tudo, a agência reguladora ela tem a sua previsão no seu nascimento na legislação. Mas somente duas agências reguladoras têm previsão constitucional. Aí, professor, o resto não existe? Existe, só que são legislação sem ser constitucional. A Anatel é uma. A Anatel é uma. A outra é a ANP. A ANP. A Anatel, eu sempre estou em contato. A ANP, turma, que é a Agência Nacional de Petróleo, eu tive contato toda a minha vida. Meu pai foi da Petrobras durante 42 anos. Então, meu pai começou como técnico e galgou alto. Ele chegou na Agência Nacional de Petróleo como diretor? Não. Ele entrou como colegiado. Então, a Anatel eu conheço desde que era menina, mas a ANP eu conheço desde que o mundo é mundo, praticamente quando eu nasci, porque meu pai e meus tios hoje aposentados são da Petrobras. Então, a ANP e a Anatel são as únicas agências reguladoras trazidas do bojo da Constituição. O resto, não. O resto é dever de segurança nacional e forte apelo social. Aí, eu trouxe aqui para vocês algumas agências nacionais imprescindíveis e sua legislação, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é aquela Lei 9.427, que regulamenta e fiscaliza a geração, distribuição e transmissão e comercialização de energia elétrica, que está vinculado ao Ministério de Minas e Energias. Tá? Ela vai fiscalizar e atender reclamações de agente consumidor e mediar os conflitos de interesse e aplicação de multa. Nada impede que o Ministério Público dê um abraço na agência e, enfim, um abacaxi no setor privado, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo. A segunda é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, da Lei 9.961, que vai regulamentar, promover a defesa do interesse público no que se diz à saúde. Vai regulamentar operadoras setoriais, relações de prestador, consumidor, contribuir com o desenvolvimento da ação de saúde e verificar os aumentos abusivos dos planos de saúde. Terceiro, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 9.872. Essa é vinculada ao Ministério da Saúde e tem como finalidade proteger a saúde da população, realizando o controle sanitário dos estabelecimentos. Tá? A Anvisa está presente desde os insumos tecnológicos, produção de serviços, controle de aeroportos, aeroviários e fronteiras. Tá? A gente tem a ANA, Agência Nacional de Águas, Lei 9.984 também, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Tá? A gente tem a Agência Nacional de Cinema, que é 2.281, dígito 1, vinculado ao Ministério da Cultura, tá? Que é o fomento, regularização, fiscalização da indústria cinematográfica e videográfica do Brasil, para aumentar a competitividade da indústria por meio de formação de produção e distribuição nacional.
Ou seja, aquilo que eu estava falando é o quê? Há uma verba do próprio MINC para custear o quê? A, a formação dos filmes, longas e curtas-metragens, tá? Temos a Agência Nacional de Telecomunicações, 9.472, que a gente já sabe. A Agência do Petróleo, que é 9.478, também, já é bastante debatida, e entre outras. Então, o que temos aqui é o quê? O equilíbrio do Estado tentando coexistir com setores da iniciativa privada, trabalhando direto ou indiretamente, o quê? Para produzir um direito administrativo econômico brasileiro. Ou seja, o Estado, através da regulamentação indireta e direta, vai manter o equilíbrio da economia de um país, do Estado, ou, quiçá, de um município. Turma, até aqui alguém tem dúvidas e questionamentos? Vamos para o intervalinho de 15 minutos, aí na volta a gente vai entender o que é economia, características da economia, o direito internacional econômico, e depois a gente vai para o último, a recuperação judicial. Tá? Aí eu vou trazer um caso prático para a gente falar, tá bom? Vamos para o intervalo? Ok? 15 minutos, 10h15 estaremos aqui de novo. Olá, turma, voltamos. Tá todo mundo aí? Vamos lá, turma. Deixa eu passar aqui. Turma, na 8ª aula, a gente vai entender um pouquinho sobre economia de mercado, significado e características, né? Por quê? Quando a gente trabalha em economia de mercado, a gente precisa saber o que procurar, como vai ser feito, o que legislar, o que regulamentar e o que pedir, né? Por quê? A economia de mercado é um sistema econômico com agentes econômicos. Agentes econômicos são aqueles agentes que fomentam o mercado de sistemas econômicos. Exemplo, empresas, bancos, prestadoras de serviços. Elas vão atuar com pouca interferência governamental. As únicas interferências que a gente vai ver é de forma direta e indireta, como a gente viu aí na última aula, na 7ª aula. Através disso, eu elaborei uns pontos que a gente vai trazer daqui a pouco para tentar responder sobre o que o direito internacional econômico é pautado e o que a gente pode trazer para dentro do quê? Do Brasil, né? Que o mercado internacional ele vai interferir como o próprio indivíduo vê a sua política, a sua economia, né? E há uma criação de um sistema global que vai trazer esse mercado e esse olhar para certas classes sociais que não tinham esse acesso a determinadas partes do poder econômico, né? Então, quando eu falo em economia, eu tenho que trazer aqui características da economia de mercado, que eu citei, que é a definição de liberdade de preço e mercadoria, livre concorrência, produção de consumos, bens e serviços estabelecidos,
A totalidade dos produtos e serviços de uma economia de mercado é produzida pela iniciativa privada, que é indústrias, comércio, comércio de base, né? Liberdade de abertura e funcionamento de empresas, com pouca interferência do governo, o comércio exterior, inserção de empresas no mundo globalizado, entre outras, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas características que a gente logo vê quando a gente fala em agentes de mercado, né? E o meu debate começa aqui. O mercado, hoje em dia, ele está pronto para atender a sociedade? O mercado que temos hoje, ele atende toda a sociedade? Turma, não, não atende. A gente tem um mercado voltado para um consumo excessivo e para uma realidade que a gente vai falar de mercado internacional, as levas e ondas que estão tentando trazer essa pegada ambiental, essa pegada de conscientização, essa pegada de atender as minorias, essa pegada de atendimento e acolhimento à economia feminina. Analisar o mercado é você entender a natureza cultural, política e social de uma determinada época numa organização. Por que eu estou falando isso? Turma, a economia dos nossos pais e dos nossos avós. E dos nossos avós são as mesmas de hoje em dia? Não. Vamos lá, hoje a nossa aula vai até às 11h30. Por quê? Porque daqui que eu terminar eu vou para o internacional e a gente vai para o final da aula. Turma, vamos pegar aqui. Na época da minha avó, as mulheres não trabalhavam. A partir da época da minha mãe, as mulheres trabalhavam. Na época das minhas tias, as mulheres trabalhavam. E hoje em dia, as mulheres, na minha faixa etária, de 30 a 40, de 40 a 50, de 25 a 30, elas trabalham. Tá? E elas tendem a ter a dupla função. Por isso que vocês veem tantos produtos, tantos serviços feitos, dirigidos para o público feminino, como nunca antes na história da economia. Há um poder de compra feminino, há um poder de aquisição econômico feminino. Em contrapartida, a mulher tende ao quê? Se lançar mais ainda no mercado de trabalho. Enquanto mais a mulher se lança no mercado de trabalho, o que acontece, turma? Quanto mais a mulher se lança no mercado de trabalho, o que acontece? Menos ela quer uma formação de família tradicional. Estou errada? A formação de família tradicional é a formação de mão de obra para futuras gerações. Há um contraste de ruptura dos meios de mecanismo de produção do século passado para esse século. Ou seja, os fatores econômicos de produção e de trabalho estão mudando. É tanto que vocês veem esses influencers, o pessoal do Instagram, do YouTube, correto? E a gente há uma defasagem nos cursos superiores de
licenciatura, como matemática, física, química. Isso desregula a economia. Portanto, quando a gente for falar em economia global, em nicho, a gente vai tratar esses setores. Porque se lá fora está tendo essa conversa, aqui dentro também que vai ter. Mas voltando. Estava eu dando aula no sábado em Brasília, justamente agora para pós-graduação do Direito Econômico e falando sobre as tendências do Direito Econômico Internacional acerca do desenvolvimento de trabalhos, de serviço, de propriedade intelectual, material e social. E foi levado o seguinte ponto. Seguinte ponto, como é que vai ser a produção econômica daqui a 10 a 15 anos, sendo que algumas das mulheres não querem ter o ponto levantado em sala de aula por um aluno, pasmem, de Goiás. Essas mulheres não querem casar e ter filhos para manter a mão de obra. Turma, o que você acha dessa pergunta desse referido aluno dentro dessa aula? Sejam sinceros. Vinícius, você que tem uma filha de 25 anos, você quer que sua filha com 25, 30 anos tenha um filho ou que ela progrida, tenha a casa dela, a vida dela, para depois pensar em ter um filho? Qual é a sua opinião? Vinícius está fazendo prazo. Que progrida primeiro. É isso que as mulheres estão fazendo e muitas ficaram alvoroçadas lá no curso, né? E ele falou assim, a professora? Eu falei, gente, eu não sou parâmetro para ninguém. Ele falou, por que a senhora não é parâmetro? Eu tenho 38 anos, já fui casada 2 vezes, um faleceu, é tão bom que Deus levou, e o outro não deu certo, por causa, não tenho a menor vergonha de falar, eu sofri muita perseguição pelo meu ex-marido, porque quanto mais eu estudava, tinha acesso à informação, mais ficava difícil a gente ter um diálogo, porque ele meio que sentia que era uma competição. Então, depois de muitos maus tratos, eu resolvi separar, porque não adiantava. Porque quando uma mulher ou um homem tem acesso ao conhecimento, a vida dele, econômica, política, cultural, muda, né? A senhora teve filhos? O professor perguntou. Eu falei, tenho 2 Lulu da tranqueirânia. Inclusive, um está internado, porque já tem 10 anos, já é o senhor. Não pensa em ter filho? Eu falei, se encontrar uma pessoa que caminhe do meu lado e produza o mesmo que eu, ok. Ele falou, produza? Eu falei, sim, meu filho, o mundo é capitalista. Vivemos num mundo capitalista e eu sou uma garota capitalista, né? Olha lá, Madonna fala, vivendo num mundo capitalista, portanto, eu sou uma garota materialista, e todo mundo é. Aí ele falou, nossa, um homem, quando conhece uma mulher, ele pega e fala assim, filho, só se for na novela das 9. Por quê? Riqueza atrai riqueza. Corrente econômica vai atrás de corrente econômica até o início desse século. Agora que a gente está discutindo o papel da economia nos setores global, setores de meio ambiente, setores para as minorias. Mas desde que mundo é mundo, o rio só corre por mar. O rio só corre por mar. Aí uma garota singela levantou a mão lá atrás e falou assim, professora, isso é comigo, é com todo mundo. Ninguém hoje em dia mais quer ninguém que some. Ou a pessoa soma ou vaza. Aí eu falei, some ou vaza?
é um instituto usado no direito econômico. O direito econômico internacional tem um instituto de área de conhecimento que fala o seguinte, trazendo o mesmo ponto do Darwin. Ou você se adapta, ou você não progride. Se não há adaptação, há extinção. O mercado é isso. E não dá mais para voltar atrás. Não dá mais, querido, para você querer só sua esposa dentro de casa fazendo filho. Não dá mais, querida, para você viver às custas do emprego do seu marido. E não dá mais, querido, você querer largar seu emprego para viver sustentado pela mulher que trabalha. Porque os dois trabalham e galgam alguma coisa ou vão ser o quê? Extintos. Isso é uma tendência econômica. Por que você está falando isso? Porque economia é uma junção de matemática, fatores econômicos e direito. Porque por diversas décadas o direito econômico internacional foi associado, sobretudo, como decorrência fática de comércios já estabelecidos, instituições antigas consolidadas no comércio internacional da GTTT, que é a Organização Mundial do Comércio, que não se aplica mais nada. Antigamente, a gente só falava de direito monetário internacional, regulação financeira internacional, desenvolvimento internacional, trabalhos e serviços com regulações internacionais, propriedade intelectual, direito tributário internacional, ambiente internacional ou internacional e meio ambiente, e dívida soberana e reestruturação de dívidas. Aí, debaixo desse bloco todo, que versava sobre essa dogmática dessa construção passada, aí você vai ler Judith, você vai ler Tomás de Piketty, a causa da amplitude das transições de caráter de economia internacional era interdisciplinar. Abordava tudo, as operações comerciais e o regime comercial e vice-versa, mas não abordava o quê? As organizações intergovernamentais, aquelas que estão diretamente com o povo de cada nação. Então, você naquela velha arquétipo, você tinha o FMI, você tinha a OMS, você tinha a BIS, que era o Banco de Compensações Internacionais, você tinha o FIC, que era a Cooperação Financeira Internacional, a União Europeia, a OIT e as Nações Unidas e Comissões Europeias. Né? Essa modelagem global, ela vai se perfazendo. Elas existem até hoje, professora, elas existem. Porque estudar tudo que eu falei agora é estudar fontes do direito internacional econômico. Né? Porque você vai estudar tratados bilaterais e multilaterais. O que mudou é a forma como você vai ver esse quadro de relações entre os países. Eu não vou olhar um país só pelo contexto econômico capitalista, eu vou olhar também pelo contexto ambiental, pelo contexto cultural, pelo contexto social, porque as relações econômicas internacionais elas são complexas porque tratam de países, e países são estruturas complexas. Portanto, hoje, o direito internacional econômico não é uma base para produzir restrições comerciais e discriminatórias. Não pode impedir o que o lucro e investimento de estrangeiro no território e tem o que fazer o quê? Com esse investimento estrangeiro, esse livre investimento, eu não devo estar o quê? Fazendo um dumping social. Então, todo o organograma de direito econômico internacional, ele vai barrar nesse dumping social.
Porque toda vez que eu tiver uma economia internacional batendo no meu social, eu vou parar e ela vai ser ilegal. Portanto, nessa virada de século, a dificuldade da fluidez dos conceitos econômicos serve ao fim de respectiva o quê? Ciência. Eu trabalhar com a ciência jurídica, a ciência econômica e o social. Por quê? Porque há uma mutabilidade na compreensão da evolução da atividade econômica em face do social. Turma, alguém tem dúvida aqui do que eu estou falando? Podemos seguir? Professora, a senhora saiu de um eixo minoritário, porque não são minoritárias, feminino, para isso aqui. Isso aí vai valer para você também, que está em algum grau social não privilegiado. Porque a economia, ela vai privilegiar ricos, brancos, e normalmente são homens. Quando a mulher fura, branca, rica, pura, ela vira manchete. Quando ela é branca, rica, negra, também fura manchete. Quando ele é negro, também fura manchete. Então você vê, ó. Porque é raro. Então, quando a gente trabalha com o que eu estou falando, eu invoco a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, lá, feita, se eu não me engano, na Bélgica. Quando eu vou participar do direito econômico internacional, eu tenho que garantir a integridade territorial, dependência política dos países, a soberania, a igualdade, a não agressão, a não intervenção, ao benefício mútuo, a coexistência, a igualdade de direito e a livre determinação dos povos. Então, a nova ordem, ela surge para ser igualitária, igualdade preferencial. Esses institutos que eu trago aqui é para transformar as relações econômicas em fluidas, não prejudicando o desenvolvimento do país ou da determinada classe. Globalizar significa tornar global algo que era nacional, regional ou local. A globalização pode ser entendida como um fenômeno tridimensional, que eu vou ter fatores econômicos, financeiros, culturais, religiosos, étnicos. E essa perda de controle do Estado sobre esses fluxos, sobre os atores sociais internacionais, com cada vez mais empresas nas transnacionalizações, ou seja, empresas de outros países dentro do nosso país, há uma diminuição dessa distância espacial e temporal, a gente perde esse controle de cultura, de religiosidade, de ética, de financeiro e de econômico. Exemplo, a gente tem a Nike, Nestlé, Benetton, Carrefour, Audi, Mercedes, como esse fenômeno de globalização. Hoje em dia, você pega a sua blusa, feito no Vietnã. A base de quê? De trabalho escravo infantil. Exemplo. O principal efeito da globalização total é o que? Esses conflitos que eu acabei de citar para você. Professora? Olha, eu estou usando um tênis que foi feito pela mão de obra na Sri Lanka. Olha, eu estou usando uma roupa que foi feita com couro de um animal. Hoje em dia é perceptível isso daí, o extremo da globalização.
E surge para nós a criação de uma nova ordem normativa econômica que chamaram de fenômeno da globalização. E esse fenômeno da globalização, no seu contraponto, está criando a comunidade internacional. Quando eu falo em comunidade, são pessoas vivendo de acordo com sua cultura e religião, a fim de que evitem conflitos dentro da sua micro e macroeconomia antes de ir para o direito econômico internacional. Dentre esses impactos entre a globalização e a busca dessa comunidade internacional, a gente tem empresas focadas a atender esses paradigmas que eu acabei de defender, o meio ambiente, comunidades minoritárias, a criança, a adolescente, aos serviços e trabalhos igualitários. Por isso que há uma onda em não querer como parceiro econômico países que não têm uma legislação ou que não proteja seu cidadão, né? A globalização econômica é um imperativo de constituição do direito econômico internacional que tem que viver em harmonização com o quê? Com o regime jurídico e as relações culturais e econômicas de um Estado. O fim não pode ser o escopo pelo lucro, mas sim uma sadia qualidade de vida para a população em detrimento da liberdade econômica de seus países. Então, esse dumping social em contraste com o comércio internacional, a gente traz aqui um exemplo do que acontece nas regiões onde há uma escassez de alimento e uma alta produção de exportação de insumo agrícola. Ou uma alta exportação de bens de consumo feito por baixos salários, ou mão de obra infanto-juvenil. Ou países a qual a cultura tem viagens de turismo sexual. Né? Tem países que têm isso e por debaixo do pano passa e são feitos acordos internacionais sem lembrar. Ou acordos internacionais de produção de polos químicos e petroquímicos sem estudo de impacto prévio ambiental. Então, o direito econômico internacional agora está baseado nos pontos que eu defino. Ok, vamos lucrar, mas vamos lucrar com responsabilidade. Turma, questionamentos e desabafo? Não, Vinícius. Não. Vamos lá. Último ponto. Turma, até agora o que eu falei para vocês é um ponto de vista filosófico, teórico. Mas como é que a gente se mede uma economia do país? Através do quê? IDH, professor. Pelo IDH, a gente sabe se o país está bem ou não. Mas tem outro ponto que a gente pode prever como é que está a nossa economia. Quando a nossa economia começa a degringolar, né, a gente vê pelo outro parâmetro chamado quanto mais processo de recuperação judicial, mais possibilidade tem do nosso índice econômico cair. Tem uma pesquisadora chamada Ana Cláudia Redek, da PUC do Rio Grande do Sul. Eu adoro ela porque ela é uma pesquisadora de direito empresarial
e economia. E isso é muito, muito difícil da gente encontrar. Por quê, professora? Porque direito empresarial, direito econômico é uma matéria, não é uma matéria para muita gente. Todo mundo é apaixonado por penal, civil. Não que eu sou formada em direito civil comparado, mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Ana Cláudia Redec fez um estudo chamado Indicadores de Falência e Recuperação Judicial. E ela mapeou a pandemia do Covid-19. E ela descobriu que mais 600 empresas tiveram falência decretada no Brasil de 2022 para cá. E que foram concedidos no país mais de 500 pedidos de recuperação judicial. Ou seja, um fato do príncipe, que é um fato que nenhum país estava esperando acontecer, aconteceu. É fato que quando a gente vai criar uma empresa, a gente assume um risco inerente ao desenvolvimento da atividade. Se chama princípio da alteridade. Eu assumo o risco daquilo que eu quero produzir e oferir lucro. Entendeu? Só que do pressuposto econômico, toda pessoa que vai abrir uma empresa deve manter a organização financeira saudável da empresa para poder passar a diversidades. Né? A gente tinha a lei 11.101 de 2005, que é a lei de recuperação judicial, e ela foi alterada, né, no meio da pandemia, que não mudou muito, gente, não mudou muito. Eu achei que ia trazer coisas que ajudaria a melhorar a oxigenação das empresas dentro da recuperação judicial, porque a recuperação judicial é um sistema de equilíbrio para poder zelar a manutenção da empresa, porque a manutenção da empresa ela vai gerar o quê? Vai gerar riquezas para o município, para o estado, para o país, ela vai gerar mão de obra, coleta de tributo, uma série de coisas que é o que? O princípio social da empresa. A empresa fomenta várias áreas de atividade econômica, fazendo com que o Estado caminhe, porque através da venda de produtos e de serviços, você consegue manter o que? A máquina administrativa e social ao redor daquela empresa oxigenando. Né? E não trouxe muita coisa. Por quê? Porque a recuperação judicial, ela objetiva auxiliar o empresário e a sociedade empresarial que encontra-se em crise econômica financeira de manter sua empresa, ou seja, gerando renda, lucro naquele município no estado. A lei permite que o devedor apresente um plano que ele vai descrever as medidas e os cortes que pretende implementar para sair da crise. Ou seja, ele vai fazer um estudo complementar com um contador, com um advogado, um economista, acerca de quais passos eu terei que fazer, que é o plano de recuperação judicial, para que minha empresa se mantenha viva ao longo dos 2 a 3 anos e ela se mantenha para poder sair da recuperação judicial. Para você ter uma ideia, a OI já pediu recuperação judiciais, 8 recuperações judiciais, a OI. 8. 8 recuperações judiciais, porque a recuperação judicial ela tem as benesses no artigo 56 da lei 11.101, a qual você vai ter o quê? Uma paralisação das execuções,
deságios, parcelamentos. E o principal que eu achei que ia mudar na nova legislação era o quê? Alguma forma quanto ao tributo. O que não foi mexido em nada, porque se você mexe em credores ignorantícios, quirografiários e trabalhistas, você também, em tese, deveria mexer também um pouco no tributário, né? Mas, lembra como eu falei para você que sempre tem que estar atento à visão do legislador? O legislador preferiu não mexer nisso daí, porque é uma fonte de receita para o Estado, baseado no princípio da alteridade. Então, a reflexão sobre o tema é a importância do processo de recuperação proporcionar uma velocidade e eficiência para quê? Para que a empresa sobreviva e traga riquezas e distribuição de rendas no município, no estado ou no país. Então, sempre o juiz, fazendo os pressupostos da Lei 11.101, que é você demonstrar a relevância daquele teu negócio, naquele município, naquele estado. Mostrar que o teu objeto é factível de se promover, sempre o juiz vai ser a favor da falência. Para quem não sabe, eu e o professor Pedro, eu sou professora da Metodista, fizemos o parecer, a qual levou a rede metodista para a recuperação judicial. Muitos falavam, mas é uma associação sem fins lucrativos, vocês não podem. Eu falei, pode sim, porque ela tem um valor econômico. Ela gera empregos, ela faz uma renda dos municípios ali do ABC girarem. Então, a gente conseguiu, ganhamos, a gente fez o parecer, a bancada de advogados entraram, ganhamos em primeira, perdemos em segunda, e a quarta turma com o STJ do Luiz Felipe Salomão lindo, disse assim, olha, tá os pressupostos aqui. Retornou e hoje a gente está em recuperação judicial. O nosso plano de recuperação judicial é o quê? A continuação da faculdade e a retirada de cursos que não agregavam para a receita da faculdade. Traziam mais despesas do que receita. Portanto, quando o juiz ele aplica a falência, é porque não tem mais nada. Foi comprovado que aquela empresa não tem como se manter. Ela perdeu o princípio chamado princípio do quê? A gente tem um princípio da demonstração da atividade empresarial. Ela não tem como se manter. Ela é ilíquida. Então, a falência decretada pelo juiz, ela tem como objetivo o quê? Encerrar as atividades daquela empresa, promover a dissolução da empresa, a sociedade empresarial, entendeu? Que não vai possuir patrimônio suficiente para poder se reerguer ao saldar suas dívidas. Tá? A única coisa que a falência e a recuperação judicial têm em comum é que ambas o juiz vai nomear um administrador judicial. Por quê, professora? Porque na maioria das vezes a administração feita nessas empresas é para uma pessoa que não deu solução até agora, por que vai dar depois da recuperação? Ou num processo de falência para o pagamento dos devedores. Então é decretada e nomeado a administração judicial tanto para falência como para recuperação. E esse administrador vai fazer o plano de recuperação judicial ou tocar a massa falida. Ou seja, enquanto na recuperação judicial a tendência é salvar a empresa, na falência não. É promover a liquidação dos bens para pagar os credores. Evitar a crise é evitar a falência. Preservar a atividade econômica é preservar postos de trabalho e atender o interesse
geral dos credores, porque se eu continuo trabalhando, eu continuo produzindo. Se eu continuo produzindo, o índice de eu pagar você na integralidade é alto. Entendeu? A partir daí, o juiz comunica a todo mundo que aquela empresa devedora ela tem recuperação judicial ou ela foi para falência e virou massa falida. Aí todo mundo fala, mas professora, quando faz lá a aprovação da recuperação judicial, o devedor tem 2 anos para executar as medidas e encerrar o processo de recuperação judicial? Em tese, sim. Só que a gente sabe que no país tudo demora e o processo demora. Então, às vezes você vê processo de recuperação judicial com 5, 6 anos e a empresa está tocando. Às vezes, você vê em menos de 2 anos a pessoa já pedir para extinguir a recuperação judicial porque já salvou a empresa. Ou em 6 meses, o próprio juiz, junto com o administrador, já vislumbra que aquela empresa já está falida e daquela recuperação judicial ela vai para a falência. Então, a recuperação judicial, ela não quer dizer que a empresa está falida. Pelo contrário, se o juiz decreta, é porque há indícios que aquela empresa ela só está sendo mal administrada. E que a recuperação judicial é sempre benéfica para o município e para o Estado, porque traz crescimento econômico micro e macro. Evita desemprego e ainda contribui com pagamentos de credores e tributos. Portanto, há uma falsa ideia de que toda vez que o diabo de uma empresa bota em recuperação judicial, a credibilidade dela caia. Gente, a credibilidade cai quando a empresa da falência se transforma em massa falida. Como é que você vai receber? Porque o deságio vai ser maior. Periga você nem receber nada, filho. Eu te devo, não nego, não pago porque morri. É assim que acontece. Eu estou em 2 processos de falência com 2 clientes para receber, eu sou a terceira advogada, porque o resto dos advogados já morreram. A massa falida está sendo administrada desde a da década de 90. E não há pagamento. Foi habilitado os meus clientes em 98. Que anos a gente está? 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 28 anos. Daqui a pouco faz 30. E como é que fica? Há, sim, uma incerteza, uma insegurança jurídica de quem vai receber, quem está na massa falida. O que você não percebe na recuperação judicial, porque tem um plano lá de pagamento. Um deságio parcelado nós temos. Você recebe. Então, a proposta é dizer aqui que o direito econômico ele tem que dialogar com todas essas áreas, de pequenas a maiores. Entender o direito econômico é entender o caminho social que vai ser seguido. Então, turma, para finalizar, que eu achei que hoje eu não ia finalizar, que o conteúdo era grande, para finalizar, a tendência hoje em dia é a aplicabilidade do setor de direito econômico em vários viés sociais, seja saúde, trabalho, administrativo, regulamentatório, que deixo aqui a dica de que é um ótimo nicho de se trabalhar, principalmente o setor de regulamentação indireta. Turma, dúvidas e questionamentos ou algum desabafo? Tá todo mundo aí? Oxe, Vinícius, muita boa aula, obrigada. Turma, foi um prazer tremendo conhecer vocês. Caso alguém queira papear, tomar um suco com a velha professora de vocês, me adicione no Instagram, sempre tem curso lá, gratuito. Curso não tão caro, curso caro. Às vezes eu estou na sua reza por aí, conversando. Ou caso queira fazer uma amiga para trocar livro, tirar alguma dúvida,
O meu Instagram é Aline Regina Alves Stengolini, ou bota só Aline Stengolini, que você vai ver essa pessoa toda arrumada na foto do Instagram para pegar o besta. Me adicione e espero ver vocês nas demais aulas. A pedido de alguns alunos que descobriram o meu currículo, pediram regulamentação de plataformas digitais. É o mesmo curso que eu dou no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Se aprovarem, estará lá na ESA. Se não, qualquer coisa eu boto os flyers do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Bom, prazer. Acho que vai ser gratuito, porque são só 2 encontros. Caso alguém queira conversar, está aqui meu Instagram. Precisa de alguma coisa, de livro, um desabafo, a professora está aqui. E foi um prazer conhecer todos vocês. Espero vê-los sempre nas aulas da ESA. Um beijão e fique com Deus e uma ótima semana.